Ah, demorou, hein? Puta que o pariu. Ah, já começando sem bateria? Esqueci de trocar a bateria da máquina. Aí está, bom dia, pessoal. Segunda-feira, 25 de maio de 2000. Estrada da Vila Maria para levar para Pedreira Neto, tá? 25 de maio de 2026, agora são exatamente 10 horas e 58 minutos. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Se tu chegou de paraquedas aqui nesse canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, deixe seu like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar o sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal. Dito isso, começando agora, fiquei quase 10 minutos mais uma vez, só que dessa vez nem refugo tocou para eu recusar. Até que tocou uma corridinha, ok, na prioridade para pegar aqui na Vila Maria, Estrada Vila Maria, para levar ali para Pedreira Neto, no meio do tapete, né? Ou na borda do tapete, sei lá. Enfim. Última semana do mês, na teoria, uma semana difícil, uma semana complicada, como se as anteriores tivessem sido fáceis, né? Então vamos dar, a temperatura tá sensacional, tá 18 graus, céu azul, só que tá um tanto quanto úmido. Eu acho que vai chover, em algum momento deve chover, né? Patati patatá. Vamos lá então, com a cabeça borbulhando por mais uma bomba que saiu nas redes sociais. Com certeza não vai ser para nos ajudar, sem dúvida não. Parece que o estagiário agora vai cobrar antecipado pelas corridas, né? E eu não sei o que pensar, não sei quanto que é, não sei quanto que... Não sei quais são as condições, não sei se tem que pagar pelo meu cartão de crédito ou se vai ser pago pela carteira dele mesmo. Não sei. Não sei. Eu só sei que só se fala de outra coisa, né? Acordei hoje de manhã, tinha mais de 10 vídeos que vocês me mandaram do Claudião, Claudicena. Um abraço pro Claudião. 10 mensagens com link do vídeo do Claudião, no caso. Falando sobre a Uber agora parece que vai cobrar antecipado, vai mudar a forma de tarifação, sei lá o quê. E daí vem aquela dúvida, né? Será que vai ser bom isso aí pra nós? Provavelmente não, né? Provavelmente não. Então, mais uma vez na incerteza, estamos saindo para trabalhar, mais uma vez estamos saindo para saber quais são as regras verdadeiras do jogo. Difícil, né? Bem difícil, bem complicado. Mas eu preciso sair fazer o meu, tenho contas para pagar, o resto é resenha. Então bora pra cima deles e cuida delas. Vai, Moisés. Muito obrigada aqui. A senhora vai abrir pra mim ou nem vai fechar? Eu vou abrir para ti da tarde. Só que eu vou descer para o outro lado, tá meio apertado aqui. Não, mas do outro lado também tá. Deixa eu voltar um pouquinho, que daí a senhora desce no hall dessa casa ali, daí acho que fica melhor. Aqui tá bom? Dá para mais para trás um pouquinho? Deu. Aqui? É. Eu desço por aqui para não ter perigo de bater com a portinha do teu carro. Tudo bem, dona Maria. Então, um bom dia e uma ótima semana pra senhora, viu? Obrigada, igual. Pra ti. Bota é dura, né? Tu consegue fazer ela parar aí? Aqui, senhora? Isso. Aqui eu, mais uma bengala. Eu vou abrir. Meu Deus do céu. Em câmera lenta. Eu vou virar pra direita aqui pra não mostrar a senhora. Esse portão vai fechar, não? Pode descer, que eu já abri lá. Esse aqui não fecha, né? Não trabalha, não vai ter. Parei com passo. Feito, dona Maria. Tenha uma ótima semana, viu? Agora, pensem como é que deixam a família dessa senhora ela sair sozinha
com seríssimos problemas de locomoção. Eu não vou mostrar aqui, porque senão eu vou mostrar a casa dela. Numa casa que tem uma rampa de, sei lá, uns 30 graus, sem exagero. E sai sozinha. Peguei ela ali na Armando Barbeiro para trazer aqui para o Dr. Barcelos. E não tive como eu dizer para ela que eu não ia entrar na casa dela depois que eu vi essa rampa, né? Ela demorou quase um minuto só para embarcar o carro lá no plano, lá bonitinho, sabe? Daí eu pensei, como é que eu vou deixar a senhora aqui na frente? Se deixar aqui, ela não sobe nunca mais. E daí deixei ali dentro do pátio dela, dentro da porta do hall, no hall da porta da casa dela. E eu fico pensando, cadê os parentes dessa senhora? Será que ela não tem ninguém? Não tem um filho, não tem um neto, não tem um marido para acompanhar ela nesses rolezinhos? Não sei onde ela estava, o que ela estava fazendo. Mas pelo menos é muita irresponsabilidade, penso eu. Enfim, tô aqui no Dr. Barcelos, do lado da Vila do Funil. Agora eu vou parar aqui. Um solzinho, tá gostoso o sol por enquanto, mas vai esquentar com certeza durante a tarde. Enquanto eu espero meu principal passageiro do dia, o próximo. Agora são 11h20 da manhã. Feito, já viemos pro centro. Tô aqui na Barros Cassal, quase esquina agora com o Alberto Bins. E só pra te dizer o seguinte: te agarra que vai doer. Feito, senhora. Feito, muito obrigada. Bom trabalho pra ti. Eu que agradeço. Tenha uma ótima semana. A ti também. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Feito, meio-dia e 28. Finalizei mais uma curtíssima. Mais uma viagem curtíssima. Essa aqui é só o que tá tocando. Não tá tocando nada maior, nada grande, nada de nada. Aqui pro Hospital Moinhos de Vento. Essa aqui eu peguei na Vasco para trazer para cá. A anterior eu peguei na Coronel Vicente para levar para Independência. E antes eu peguei depois que eu deixei na Barros, eu peguei na Alberto Bins para levar pro CAF. No CAF eu peguei para Júlio. É só isso que tá tocando. E só tá tocando isso. Uma relação de todas essas corridas aí tava verdinha, eu fiz. Agora eu vou ali abastecer, vou descer aqui a Ramiro, vou ver no posto Piranga ali se eles estão com o abastece aí funcionando. Ah, ticket não encontrado, vai tudo fudeu, merda. Não sei se o abastece aí tá funcionando, aquele posto Piranga ali à esquerda, às vezes não tá. Se tiver, abastecer ali. Alerta de pane seco ligado na tela. E depois esperar, né? O próximo, meio-dia 29. Pra quem não sabe como é que eu tô aproveitando o desconto de 10% da Abastece, que só tem esse desconto quem é diamante ou no caso do Platina tem 7% de desconto. E se eu usar o cartão da Uber, né? Daí pode ser que tenha alguém perguntando, tá, mas como é que tu vai usar a Abastece se a Uber Conta não tá funcionando? A Uber Conta tá funcionando. Voltou a funcionar, não sei se tu tá ligado. Só que a Uber não tá mandando dinheiro pra lá, né? Não tá mandando e nem quero. Por mim, do jeito que tá, se não me cobrar a taxa de transferência instantânea, aquela lá, não precisa mudar de novo. Falo por mim, tá? Falo por mim. E eu não tô defendendo ninguém, fazendo apologia a porra nenhuma. Só quero trazer. Qual é o procedimento que eu faço então? O que eu faço? Eu transfiro o dinheiro por Pix da minha conta bancária, Banrisul, que eu trabalho, para Uber Conta, que é uma conta eletrônica como o Nubank, como o Inter, como o C6, como todas essas outras aí. É uma conta eletrônica também, que tá funcionando. Tá? Isso aí só vale até enquanto ela estiver funcionando. Pode ser que ela para de funcionar e eu me ferre, né? E daí, lá no aplicativo do KMV, do Abastece aí, KMV mudou de nome, né? Como eu sou diamante, eu tenho 10% de desconto se eu usar o cartão da Uber Conta.
tá cadastrado lá, enfim. Daí eu consigo os 10% de desconto. Só para não passar batido, tá? Então, antes que alguém venha dizer, ah, não tem 10% porque o Uber Conta não funciona, não sei o que. Funciona, tá funcionando dessa forma. Só que o estagiário não tá mandando a grana pra lá, né? E como eu falei, pra mim nem precisa mais. Medi 40, então, acabei de ligar X, porque pelo jeito o Comfort não vai tocar. E bora passar mais raiva mais um pouco. E tá esquentando. Ó, 12 pila pra onde? Lá pro raio que eu parta. Lá pro Hospital Moinho. Mãe de Deus. Olha os mal educados aqui, ó, pra deixar os filhos no Domus, trancando a Dom Pedro no cruzamento com o Américo Vespúcio, ó. Vocês perderam, mas enfim. 1h22, acabei de trazer o senhor que era a cara, era não é, ele não morreu ainda, a cara do Tancredo Neves. Ele veio um susto quando ele apareceu no meu carro, olhei pra fora assim. Olha aí, ó, Campos da Saúde da Ramiro, pegar na Lusitana, vamos dar ali. Enfim, não era o Tancredo, só para não passar batido. 1h22. Vamos fazer o exercício junto, como é que se diz aquilo devagar, né? Uma divagação, se vocês me permitem. Essa história dessa taxa antecipada aí, que o Claudião falou ontem, tá mexendo com a minha cabeça. Tô tentando entender o que seria um valor que eu achasse justo para pagar para trabalhar, né? Para não pagar para trabalhar, na verdade, pagar um valor que seja justo, que não seja mais do que eu já pago hoje. E enfim, eu tô... Daí já saiu uns posts aí, o pessoal começou a me mandar e tal. O pessoal de São Paulo já tá recebendo, se eu não me engano. Eu não recebi ainda nenhuma notificação do aplicativo, não sei se tu recebeu, que é aqui de Porto Alegre. Deixa um comentário aí se tu recebeu essa informação que a gente vai ter que pagar antecipado para trabalhar e tal. E se tu recebeu, da onde que tu é, né? Pra gente tentar mapear. Segundo o Claudião, todo mundo ia receber isso hoje. Eu não recebi. Então as coisas são tudo desinformadas, desencontradas, né? Como sempre é justamente para bagunçar nossa cabeça, tirar a nossa defesa, sei lá. E acho que o objetivo é justamente esse, né? Mas vamos pensar, daí eu tô pensando, tá, quanto que é que eu posso, que seria justo eu pagar? Eu não vou olhar ali no resumo mensal e ver quanto que a Uber me desconta toda semana, porque aquilo ali é uma coisa meio maluca e nunca dá pra entender exatamente o que é fato, o que não é, o que é fake. Mas vamos pensar assim, ó, se eu tenho uma... Não sei se eu vou conseguir terminar esse raciocínio antes de chegar aqui e pegar... Não, no próximo take. Tô quase chegando a pegar uma senhora aqui na Zenha, pra levar ali pro bairro Santo Antônio. E daí na sequência eu desenvolvo continuo esse raciocínio com vocês. 10 para 1 da tarde, para as 2 da tarde. Deixa eu só abrir aqui o print que a Cris me mandou. A Cristina Dutra, que é seguidora deste canal e tal. Um abraço, Cris. Valeu pela mensagem que vai me proporcionar essa conversa aqui. Ela me mandou um print de um rapaz, segundo ela, de São Paulo. Depois eu vi que o Cláudio também, o Cláudio Sena, foi onde eu fiquei sabendo, através de um vídeo dele que eu fiquei sabendo dessa cobrança aí. E segundo o print que a Cris me mandou aqui, tá? Daí eu já não sei se isso aqui vale para qualquer dia da semana ou não. Mas diz assim, passe por 24 horas R$35. E passe por 72 horas R$94. Com desconto ali de 10%. A primeira dúvida, como é que paga isso? Paga antecipado no cartão de crédito? Ou deixa na carteira ali negativo e depois vai compensando à medida que as corridas forem entrar? Não faço ideia, né? Não faço ideia. Segunda coisa, isso aí é qualquer dia da semana? Por que eu tô levantando essa hipótese? Porque sim, tem dias que R$35 vai representar menos de 10% do teu faturamento. Concorda comigo? Se for, por exemplo, um passe de R$35 para 24 horas.
E tem dias que talvez não, né? Ok? Concorda comigo em relação a isso? Por exemplo, hoje é um dia... Eu tenho uma meta diária de R$500 para quem me acompanha. Mas é fato que tem dias que é impossível fazer R$500. E tem dias que sim, que é possível fazer 600, 700. Em média, eu tenho uma meta de 3 mil por semana. Eu procuro sempre chegar o mais perto disso, né? Mas, se eu todo dia fizer 500, eu vou passar esses 3 mil, porque em algum momento eu vou passar um pouquinho. Principalmente nos dias de final de semana. Enquanto o sábado era bom, né? Porque o sábado hoje em dia tá tão ruim que não dá nem mais pra contar com o sábado. Então, dito isto, é importante saber. Esses R$35 aqui é para qualquer dia da semana? E esses 94 por 72 horas, que seriam representassem, que representam 3 dias, é para qualquer 3 dias da semana? Então quer dizer que eu posso pagar R$94 para trabalhar todo final de semana? Por exemplo, de sexta-feira a domingo? Se eu fizer isso, eu trabalhar direitinho e fizer R$1.500, por exemplo, eu vou estar pagando menos de 10%. Isso aí, nominalmente, é menos do que a plataforma está nos cobrando hoje. Todo mundo fala aí que está pagando 30%, 40%, 50%, às vezes, em algumas corridas. Só que ninguém diz, por exemplo, que tem vezes que a gente recebe mais que o passageiro paga. Isso ninguém fala. Eu nunca vi alguém chegando, olha aqui, ó, eu recebi mais do que o passageiro pagou e tal. Na média, o aplicativo diz que nos cobra lá, no meu caso ali, entre 13%, 15%, 18%, 20%. Que eu também não sei se é verdade. Eu não fico analisando, eu não fico olhando lá corrida a corrida para saber se realmente o passageiro pagou tanto e deu 10, ou deu 15, ou deu 25, ou deu 30. Mas o que a gente escuta é que a plataforma cobra 40%. Ou tô errado aí, né? Então é meio maluco de começar a pensar sobre essas coisas, assim. Por isso que eu tô falando, cara, nas cabeças começam. Tá, então quer dizer que agora, se é isso mesmo, o aplicativo agora, em vez de cobrar 40%, vai cobrar menos de 10% de taxa? Porque, vamos combinar, R$35, se o cara fizer R$350, é 10%. Se fizer mais que R$350, já é menos que 10%. Então agora o aplicativo vai cobrar no máximo, sei lá, no máximo, eu tô exagerando, vai cobrar menos de 10%. Na minha realidade, dificilmente quando eu trabalho 10 horas, como eu vou fazer hoje, por exemplo, dificilmente eu fico abaixo de 350. Num dia ruim eu faço 400, 420. Num dia bom eu faço 520. Essa é a minha realidade. Tá, então assumindo, então o aplicativo agora vai cobrar menos de 10%. Então parece que é uma novidade boa. Parece, né? Será que ele vai pagar? Quanto será que ele vai oferecer pelas corridas agora? Será que ele vai de fato pagar 100% do que os passageiros estão pagando hoje? Então, na teoria, eu vou ganhar mais porque eu vou estar recebendo 100% e vou estar pagando menos porque eu estou pagando R$35 por dia, por exemplo. Cara, muito louco. Muito louco. Muito louco. Será que isso vai mudar de cidade para cidade? Isso aqui é um print de São Paulo, segundo a Cris. Tá? Será que em Porto Alegre vai ser mais barato, vai ser mais caro? Será que vai mudar se eu sou diamante, eu vou ter um desconto? Porque porque eu sou diamante, então eu vou pagar menos para trabalhar, enquanto aquele cara que é azul vai pagar mais. Será? Enfim, é meio maluco pensar, né? É meio maluco pensar sobre isso, é meio maluco analisar que como a gente está à mercê dessas plataformas. E daí, às vezes, te fazem até pensar que é uma novidade boa. Porque é o que eu tô... Nesse primeiro momento eu tenho que pensar que é bom, mas eu tenho certeza que não. Alguma coisa está escondida nas entrelinhas desse jogo. Vou pegar a Vânia aqui no La Salle Santo Antônio. Alerta para cenas repugnantes. Espero que o arroz tenha salvado, porque isso foi... Opa, me cuspi todo. Fui experimentar hoje de manhã, eu salguei. Eu fiz um frango desfiado de novo, galinhada sem arroz, para deixar separado do arroz, porque rende mais. É mais gostoso, inclusive ele mantém mais... Quando eu faço tudo com arroz misturado, ele meio que se perde. E quando eu fui experimentar de manhã, na hora que eu tava servindo, salguei. Ó.
Passar no super e comprar um requeijão. Alguma coisa assim. Ah, salguei valendo, com força e com vontade. Que pena. Tá bem gostoso, só que tá bem salgado também. Haja água pra parte da tarde de hoje. Enfim, 2h07, finalizei aqui 2 corridinhas curtinhas dentro do Bairro Santo Antônio. Agora parei aqui na rua Plácido de Castro. Aqui acho que é a primeira vez que eu almoço. Nunca tinha almoçado aqui nessa rua. Rua paralelo com a Bento, entre a Oscar Pereira e a Vicente da Fontoura, Guilherme Michel, Vicente da Fontoura, sei lá. Essas duas aí, atravessa ali. Eu queria apresentar para vocês os novos membros do canal. Lembrando da promoção do YouTube, que confesso para vocês, não sei se ela está ativa ainda, então dê uma verificada lá se quiser apoiar o canal de alguma maneira. Mas tiveram alguns novos membros e eu faço questão de agradecer um por um. Nesse final de semana, desde o último vlog que eu postei, que foi na sexta-feira. Vamos lá. Tá abrindo aqui. Elisandra Muniz, a esposa do Robson Terra. O Robson, inclusive, mandou uma mensagem. Já consegui cadastrar minha esposa como membro e tal, porque ele não ganhou a promoção, porque ele já foi membro, ele é membro ativo e tal. E show de bola, então, o Robson o Robson e a Elisandra, pela parceria, pela força. O José Ver Martins também se cadastrou. A Elisandra na categoria Meu Bruxo, o José Ver também. Mais um aqui na Meu Bruxo, o Sasuke Pantida. Desculpa, eu não sei se esse é o nome, se eu estou falando certo, porque o arroba é assim, né? Sasuke Pantida 6460. Mas enfim, categoria Meu Bruxo também. Muito obrigado, valeu pela parceria. Alves Seco, também na categoria Meu Bruxo, se cadastrou. Valeu, Alves Seco. Rafael Ramos Ferreira, 1988. Valeu, Rafael, também. Muito obrigado na categoria Motorista de app. Show de bola, valeu pela força. Gustavo Bairros, também na categoria Meu Bruxo. Show de bola, Gustavo. Valeu pela presença. Esse aqui acho que foi durante a live de ontem. Alexandre Andréas, com certeza foi durante a live de ontem. O Alexandre, inclusive, é um dos adquirentes de um dos bonés do canal Diário de Uber. Valeu, Alexandre. Ele é protético, trabalha aqui no Teresópolis e de vez em quando faz umas corridinhas também e acompanha esse canal diariamente. Valeu, Alexandre. Valeu pela força mais uma vez. Esse cadastrou na categoria Motorista de app. O Kleber, do canal Autolab BR, também é seguidor assíduo. Todo dia comenta, todo dia aparece, tá nas lives todo dia também me acompanhando. Se eu não me engano, na live de sábado ele disse que estava em casa, não estava trabalhando, tava ele e a esposa, cada um com o celular acompanhando a live, daí a live caiu porque a internet trancou e ele continuou lá, mandou uma fotinha. Estamos aqui aguardando a live voltar. Abraço, Kleber, show de bola, uma grande presença, valeu pela força. Também na categoria Meu Bruxo, o Evan da Molin, que é o Evan do Vec, lá de Novo Hamburgo, outro seguidor das antigas também, desde sempre, há muito tempo. Ele também foi durante a live de ontem, se eu não me engano. Valeu, também na categoria Meu Bruxo. Franklin Bastos, também na categoria Meu Bruxo. E também durante a live de ontem fez essa associação, tornou-se membro. Valeu pela força também mais uma vez. E a AMP2024. Não sei o nome, esse é o arroba. AMP2024 também na categoria Meu Bruxo. Show de bola. Lembrando que o YouTube está com uma promoção de 100% de desconto na primeira mensalidade. Então todos esses aqui estão pagando zero provavelmente. E estão ajudando com certeza o amigão aqui. E agora analisem se querem continuar ajudando para os próximos meses, que daí vai ter uma despesa financeira. E tá tudo certo, quem quiser cancelar, quem quiser, né, enfim, né? Eu conto com esse apoio aí, pelo menos nesse primeiro mês. Vai ser de graça para ti e com certeza vai me ajudar bastante. Agora deixa eu finalizar esse meu arroz com galinha aqui, completamente salgado, vou ter que salvar de alguma maneira, porque do jeito que tá, não dá.
Bom aqui, amigão? Feito, uma boa tarde pra ti, uma ótima semana. Igualmente, bom trabalho aí. Obrigado, tchau, tchau. Feito, voltamos pro jogo então. Mais uma corrida depois do almoço, a primeira depois do almoço. Peguei ela na Bento, vim aqui pro country. E agora, José. O que faremos agora? Vamos em direção Nilo Peçanha. Tocou aqui para levar pro beco Souza Costas, 8 pila. Recusaram com sucesso. Vou esperar coisa melhor. Agora é a hora de pegar um cuidado lá para Novo Hamburgo. São 20 para as 3 da tarde. Depois a gente decide como é que a gente volta, né? Bom aqui? Tá ótimo. Muito obrigada. Feito. Uma boa tarde para as senhoras, uma ótima semana. Tchau, tchau. Quatro, 5 para as 4 da tarde. Deixei 2 senhoras aqui no Medplex. Já deve chover em seguida. O tempo enfeiou. Cara de chuva, nublou. As nuvens estão ficando pretas, patati patatá. E eu tô tentando colocar em dia uma série de 3 vídeos que eu recebi de 3 colegas. Marcelo Fora da Curva, o Monster Driver e o Uber 24 Horas de São Paulo. Falando sobre a questão do passe antecipado do aplicativo aí, né? Então eu quero ver esses 3 vídeos antes de falar mais a respeito. Porque, enfim, né? Cada vez que vem uma novidade, não se fala em outra coisa, né? E eu preciso ter uma ideia antes de emitir minha opinião. Uma coisa eu já descobri, que diferentemente do que o Claudião falou, que foi o vídeo que eu vi ontem, não é para todo mundo, né? Do vídeo do Marcelo foi que eu já vi. São algumas cidades, ele cita lá e tal, as cidades que começou a esse teste, experiência, enfim, a ser implantado essa questão do passe antecipado. Estou procurando um lugar para estacionar, só com Comfort agora, estou numa região confortável, que eu quero ver mais um vídeo agora. Mas depois que eu ver os 3, que foi que vocês me mandaram, foi o Jonathan, foi o Lúcio. Esses 2 na verdade. O Jonathan mandou 2 vídeos e o Lúcio mandou outro. E... acho que eu estou esquecendo de alguém. Teve mais gente que mandou assim, mas enfim. Vamos ver agora o próximo vídeo. Enquanto não toca, depois eu emito a minha opinião a respeito. Feito, trouxe a senhora aqui para Independência, era da PUCS, onde eu deixei a senhora anterior, por sinal. E agora estou aqui pifado na tranqueira, né? Começou uma chuva devagar, mas a previsão é que chuva mais forte daqui a pouco. Agora são 15 para 5 da tarde. Eu já vi 2 vídeos daqueles que eu me propus a ver, para pelo menos coletar informações, né? Na minha opinião, já tem informado. Falta ver o do Daniel, do Uber 24 Horas São Paulo.
E daí depois eu falo sobre isso. Mais pro final do vídeo, provavelmente. Que agora vai começar a putaria, vai começar o aquecedor aqui, tá tudo roxo o mapa. E por incrível que pareça, não são 5 horas da tarde, eu tô com quase R$300. Por incrível que pareça. Quatro, 5h30 da tarde, começou a chuva, agora acho que mais forte. Anoiteceu em Porto Alegre, ou pelo menos aqui na Vila Jardim. Tô indo buscar o Guilherme aqui na rua Souza Lobo para levar lá para Lime Silva, na Cidade Baixa. 7h30 da noite, olha como é que continua Sarmento. Daquele jeito. No caso aqui, irmãos José Otão, para acessar Sarmento, né? Continua um caos, só por causa dessa chuva que caiu no final de tarde, só para atrapalhar a nossa vida. Feito então, 20 para as 9 da noite, acabei de deixar o Rafa em casa aqui na Zona Sul. Faltou luz na URGS, mandou mensagem: pai, tem carona? Só se for agora. Tava tudo bem em relação ao faturamento e tal, desempenho, até as 5 horas da tarde. Tava tudo bem, acima, inclusive, da minha expectativa. Daí começou a chover, em vez da chuva ajudar, até apareceu no mapa dinâmica. Apareceu mais 15 no centro. Peguei uma mais 10 de 30 pila com esse mais 10. E demorei quase 40 minutos ali do Praia de Belas até o hospital, até o Hotel Parque Plaza do Grêmio lá. E essa foi a melhor corrida do dia em relação à relação. Só isso também. E no mais, só tranqueira, uma em cima da outra. Enfim, não bati meta. Confesso que eu não esperava mesmo. Mas cheguei lá, ou perto disso, pelo menos. Agora vamos falar sobre essa questão, então, do passe antecipado aí, que é o que mais pipocou hoje para mim. Vários de vocês me mandaram mensagem, mandaram link de vídeos de colegas. Eu consegui ver 3 vídeos então ao longo do dia. Então já deixo a dica para vocês darem uma olhadinha nesses vídeos. Além do vídeo do Cláudio Sena que eu vi ontem de noite, procure lá no YouTube o Claudião. É Cláudio Sena. Depois eu vi lá de Salvador. Eu vi o vídeo do Marcelo, Fora da Curva, aqui de Porto Alegre. Eu vi o vídeo do Monster Driver, o Rafael, lá de Curitiba. E eu vi o vídeo do Daniel, meu xará, né? O Uber 24 horas lá de São Paulo. Todos eles falando sobre essa questão, com um monte de informação, com tela, não sei o que, dando sua opinião. O Marcelo e o Daniel, eles receberam um comunicado da Uber, dando alguns esclarecimentos e tal. Enfim, minha conclusão, o que eu descobri? Primeiro, não vai ser variável, cada cidade vai ser, isso segundo eles, tá? Segundo o que eles falaram, e eu acredito que seja isso mesmo, né? Cada cidade vai ter seu preço, vai ter seu valor, desses passes, né? Vão ser de 2 formas, o passe antecipado por tempo, pelo que eu entendi ali, tem 2 opções, 24 horas e 72 horas, então eu imagino que quando for lá tu comprar um passe, lá tu pagar antecipadamente aquela taxa, tu vai ter 24 horas para trabalhar com tarifa zero, ou 72, se tu escolher essa segunda opção, e vai ter uma opção de tu, por meta de ganhos, né? O exemplo que eles usaram ali é de R$240 pagando nada, e se tu pagando R$240, eu acho que é isso, tu poderia fazer até R$1.050 com tarifa zero nas corridas, o que representa mais ou menos 23, 24% de taxa do aplicativo. O exemplo que me pegou, o primeiro que eu falei mais cedo, que dizia lá que tu pagava R$35 para tu ter 24 horas, que é de uma cidade do Petrópolis, se não me engano, tá? Não são todas as cidades, eu acho que eu já comentei isso também, deve ter umas 10 cidades no Rio Grande do Sul, Uruguaiana, e são todas cidades médias, não tem nenhuma cidade, né, nenhuma capital, nenhum grande centro urbano,
A não ser Petrópolis, que fica na Grande Rio, mas eu não sei como é que mapeia essa questão. Mas são todas cidades médias, pelo menos, para não minimizar, né? Então, parece ser um teste, né? Eu não sei por quanto tempo, talvez não saberemos por quanto tempo. E não sei se isso vai vingar, se vai dar certo, se o aplicativo vai expandir para todo mundo, né? Então esses R$35, como eu citei antes, para tu trabalhar 24 horas, na minha realidade, tá muito bom. Tá muito bom. Porque, de novo, hoje eu fiz R$420, eu acho aqui. Deixa eu até abrir para ver. E eu trabalhei aqui 10 horas, então se eu tivesse feito essa compra desse... Nem isso, não deu 10 horas, mas enfim, R$423. Se eu tivesse feito essa compra de 24 horas, tá? Então ela duraria da hora que eu comprei até o outro dia. Na teoria, um dia de trabalho, né? Na teoria, um dia de trabalho. 35 para 423 é menos de 10%. Se for assim, tudo certo. Mas não vai ser R$35 para Porto Alegre, vai ser mais. Se fosse R$50, por exemplo, fosse o dobro, se fosse 70, faz as contas aí, dá um pouquinho em torno de 15%. Vamos colocar aqui, chutando, digamos que seja R$70 para Porto Alegre, dividido por 423, seria 16%. Eu acho uma taxa, a minha opinião, uma taxa justa, tá? Eu acho que não deveria passar de 10%. Mas isso aí é ilusão da minha cabeça, né? Os aplicativos vão trabalhar ali em torno dos 25%. Os aplicativos não, a Uber, né? Porque a 99 ainda não entrou nessa jogada, mas provavelmente se a Uber entrar, a 99 deve vir atrás. Porque sempre uma vai atrás da outra, enlouquecedor, né? Eles vão trabalhar com a ideia de 25%, não vão trabalhar com a ideia de 10%. Eles não estão fazendo isso para melhorar nossos ganhos. Não estão fazendo. Com certeza eles não vão perder dinheiro, né? E há de saber, né? Quanto vai ser essa taxa para trabalhar por dia? Se ela vai ser, na teoria, próximo desses 15%, 20%. Mas o mais preocupante é pensar realmente as corridas que vão ser oferecidas, elas vão ter o padrão de hoje? Que daí tu vai pensar, tu vai ganhar mais, pelo menos aí, sei lá, 10% a mais. Vai ser o padrão de hoje, que já tá uma merda, ou os aplicativos vão reduzir ainda mais as tarifas, uma vez que, depois que tu pagou antecipadamente para trabalhar, na teoria o aplicativo não vai tirar nada do passageiro. O que o aplicativo pode fazer? Deve fazer, na minha visão, diminuir as tarifas dos passageiros. Porque não vai fazer diferença cobrar 20 ou cobrar 50 num passageiro no final de tarde, por exemplo, né? Se ela já ganhou a taxa dela, já está garantida, já está com o dinheirinho dinheirinho dela lá no bolso. E o motorista que já pagou antecipado, que corra atrás para fazer aquilo que ele está pensando, né? Para fazer a meta dele. Então é isso que eu acho que vai acontecer, né? As tarifas devem cair desesperadamente, deve ser lá embaixo, e daí o aplicativo vai dizer, não, mas nós estamos pagando aquilo que a gente está cobrando do passageiro, 100% está ficando com vocês estão me dando um valor antecipado aqui, e foi para isso que vocês reclamaram a vida inteira, patati patatá. Mas na prática, eu penso que as tarifas devem cair. E a gente não vai ganhar mais porcaria nenhuma. Quando muito, vai ganhar a mesma coisa, né? Enfim, essa é a minha opinião. Então eu tô bem preocupado mais uma vez. Agora, cada semana, uma novidade. Mês passado teve essa paralisação que foi só para nos tirar para palhaço. A semana passada veio essa questão do financiamento do governo, que deve inflar de motorista, ou pelo menos banalizar a categoria Uber Black na minha visão, né? E agora vem essa questão dessa taxa que não se sabe quando vai ser aplicada, se vai ser aplicada para todo mundo, se vai ficar só nessa fase de testes. O Claudião, no vídeo que ele falou ontem, ele falou que seria para todo mundo a partir de hoje. Não foi. Não mudou nada para mim. Mas a gente não tem certeza de nada, né? Aquilo que os aplicativos passam é aquilo que eles querem passar para os influenciadores, retransmitir para nós, né? Por exemplo, o Marcelo recebeu informação da Uber, o Daniel recebeu informação da Uber, assim como outros devem ter recebido,
para repassar para os seus seguidores, né? E o aplicativo passou aquilo que eles querem que passe, né? Ou seja, pessoal, estamos ainda em meio a... literalmente nas mãos deles, né? É enlouquecedor, é enlouquecedor. E eu não sei o que nos espera daqui para frente, sinceramente. Eu sinto que dias piores virão, sinceramente. Chegando já aqui no Cafofo do Sol, então foi para finalizar esse vídeo de hoje, essa é a minha opinião, é isso que eu acho que pode acontecer, se isso aí vier se tornar para todo mundo, 100%. Tô com medo, confesso que tô com muito medo. E sobre o dia de hoje, então, já falei, né? 423 ali, foi bom até as 5 da tarde, depois foi um caos por causa da chuva. Amanhã não tem vlog, porque amanhã é dia de podcast. Alguém colocou o carro na minha vaga, quem foi? Quem foi e colocou o carro na minha vaga, tia? Quem foi que colocou o carro na minha vaga? E agora, José? Pra qual vaga eu vou colocar? Tá, eu resolvo com o Sodão depois que eu finalizar esse take. Amanhã, então, tem podcast. Então não vai ter vlog. E durante a tarde vai ter a live pelas ruas de Porto Alegre. Então eu te convido pra tu comparecer lá. Nem que seja pra tu dar um oi, mandar uma mensagenzinha e deixar tua curtida na live. O que eu vou fazer agora? Onde eu vou colocar o carro? Essa aqui não tem ninguém, né? Essa vaga aqui não tem ninguém. Por que quem é esse bobalhão que fez isso, cara? Faço a menor ideia. Tá? Então eu fico com o convite, dá uma comparecida na live lá, deixa curtida, deixa joinha. E quem chegou até o final aí, mais uma vez convite para entrar no clube, seja membro ali, ver se tem a promoção do YouTube para 100% de desconto no primeiro mês. Se tiver, me ajuda aí. E não esqueça de deixar a tua curtida. E se aparecer o hype, dá ali no meio também. Meus vídeos não tem pauta, não tem... Sempre lembrando que os meus vídeos não tem pauta, não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fique com Deus e até o próximo vídeo.